Olá, crianças! Estou aqui de novo. Vamos começar a nossa aula 22 de língua portuguesa. Hoje é dia 29/3. Vamos falar um pouquinho sobre o uso do M e do N em som nasal. Quem se lembra da história do aniversário do seu alfabeto? Vocês se lembram que a Pro contou quando nós fizemos atividades sobre sílabas? Então, com essa história, aprendemos uma regrinha sobre a separação de sílabas das letras RR e SS. Lembram? Que deu uma confusão, RR e SS brigaram, por isso eles sempre andam separados quando separa sílabas. E também nós aprendemos a usar as letrinhas M e N quando elas representam um som nasal. Vamos rever essa parte? Então, vamos lá para a história do seu alfabeto. O M tinha tomado umas doses a mais. Veio correndo cumprimentar seu alfabeto e escorregou, caindo com o rosto em cima do bolo. Veja só que confusão! Foi uma risada geral. Quase todas as letras riram dele. Somente o P e o B não riram. E correram limpar-lhe o rosto. Eles ficaram com pena do M e foram ajudar-lhe. Então, a partir daquele momento, a partir daquela festa, o M não queria mais andar junto com nenhuma das outras letras, somente com P ou B, que se tornaram os melhores amigos dele. E então, o que aprendemos? Quando queremos escrever um som nasal, representados pelas letras M e N, temos que lembrar dessa história. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, crianças, sobre o que é som nasal. Som nasal é aquele som que a gente emite, que o arzinho sai pelo nariz. A maior parte do ar não sai só pela boca. Vamos falar laran. Quando façam laranja, vamos dar ênfase no ran. Laran. Na hora que você fizer o ran, ao mesmo tempo que você fala laran, põe o dedinho assim, ó, na frente do nariz. Olha, laran. Nosso ar, no momento que a gente faz esse som, ele sai pelo nariz também. Então, nós chamamos esse tipo de som nasal. Ele pode ser representado pelo N, também pelo ão com o tio, mas o nosso foco agora não é esse. Nosso foco agora é o momento de usar M ou N, tá? Então, vocês entenderam o que é o som nasal. E o M, ele tem essa função quando logo após vierem as letras P ou B. E também quando ele estiver no final da palavra. Então, o M, quando ele está fazendo o som nasal, ele só vai fazer esse som nasal. Nós temos duas opções, usar o M ou o N. Nós só usaremos o M quando logo após ele vier P ou B. Olha lá o exemplo. Bombeiro. Testa o som nasal, olha o bom. Bom. Sai arzinho do nariz, é o som nasal. Bombeiro. Por que nós usamos o M aqui? Porque logo após ele vem o B. Se não fosse o B ou o P, não seria M, seria N. Próximo. Campo. Olha esse som. Cam. É o M porque logo após vem o P. Limpo. M porque vem o P. Embora. M porque vem o B. Bambu. M porque vem o B. Tempo. M porque vem o P. Limpeza. Olha lá o M, depois vem o P. Tampa. O M porque depois vem o P. Samba. É o M porque depois vem o B. Consequentemente, o N virá sempre acompanhado de todas as outras letras, exceto P, E ou B. Então, olha lá. Enxada. Olha aqui, vem o X. O M não vem atrás do X, não vem antes do X. Então, é o N. O X, lembra lá, o X riu do M. Então, ele não quer saber dessas outras letras. O M só quer saber do P e do B.
Olha lá outra letra. O T riu do M. Então, o M não quer saber do T, só do P e do B. Então, vem o N. Pitanga é o G, então é N. Anjo é o J, então é o N. Pente é o T que vem aqui, então antes é o N. Vento é o T, portanto vem o N. Panda é o D, então vem o N. Anta é o T, então vem o N. Âncora é o C, então vem o N. O M não vem antes de nenhuma outra letra, somente de P ou B. Então, quando você for escrever, você vai escrever banguela. Você vai lá escrever ban, B-A, aí você já percebeu que é o som nasal aí, que vai vir o M ou o N. Aí você já tem que pensar na próxima sílaba, que é o G. Aí você vai pensar, é o G. Então, se é o G, então é o N, porque o M vem só antes de P e B. Entendeu? Ah, você vai escrever limpeza. Você vai fazer lim. Você sabe que vem o L e o I e é um som nasal, porque é lim. Aí você já tem que pensar na próxima sílaba. Limpe. Ali vem o P. Se vem o P, então eu vou usar o M. Tá ok? O M também quase sempre vai aparecer representando esse som no final das palavras. Exemplo, imagem, amendoim, homem, imagem, marrom e atum. A Pro repetiu aqui 2 vezes imagem, mas tudo bem. Vocês percebem que quando é som nasal no final, é usada a letra M. Dificilmente é usada a letra M. Portanto, lembre-se, o M em som nasal anda apenas junto ao P ou o B, ou no final, tá ok? Agora vamos ao formulário. Vamos começar agora o formulário da aula 22. Vamos fazer ortografia e compreensão leitora, tá? Você vai selecionar a sua turma, colocar o seu nome completo. Vamos começar aqui por ortografia. Questão número 1. Leia os nomes dos animais abaixo e investigue a escrita dessas palavras. Primeiro, analise a posição das palavras M e N nas palavras. Depois, identifique a qual grupo cada palavra pertence. Então, você vai ler e identificar a posição das palavras M e N, tá? Então, você vai ver se elas estão no fim de uma sílaba, no meio da palavra, no final de uma sílaba, o M no final de uma sílaba no meio da palavra, ou o N no final de uma sílaba no meio da palavra, ou o M no final da palavra. Então, perceba aqui, eu vou fazer onça com vocês como exemplo. Primeiro, você vai ter que identificar a posição da letra M ou N. Aqui no onça, nós vemos que tem a letra N. Agora, vamos identificar a posição dela. Onça. Onça. Olha só, o N está no final da sílaba on e ele está no meio da palavra, percebeu? Então, vamos marcar aqui, N no final de uma sílaba, no meio da palavra. Vamos ver um exemplo de M. Olha só, pomba. Vamos separar a sílaba de pomba. Pomba. Então, o M está no final de uma sílaba, no meio da palavra. Então, aqui, vai marcar aqui, M no final de uma sílaba, que está no meio da palavra. Agora, vamos ver aqui um exemplo de M no final da palavra. Guaxinim. Olha o M aqui no final. Você só vai marcar aqui, ó, M no final da palavra. Bem fácil, você só tem que identificar. Então, temos todas essas palavrinhas que vocês mesmos podem ler. Vou deixar para vocês lerem. E questão 2. Observe a primeira coluna com a letra M no meio das palavras. Repare na letra que aparece depois do M e, em seguida, registre abaixo qual foi. Crianças, qual letra aparece depois do M
no meio da palavra? Olha só. Vamos ver essa que nós fizemos. Pomba. Que letra que aparece? P. B, né? O B aparece aqui depois do M. Então, vocês vão observar e responder aqui. Não é só essa palavra que tem para vocês analisarem o M. Vocês vão ter que analisar todas as palavras que tem o M no meio da palavra e ver quais letras vêm após o M. Vocês já sabem, a Pro acabou de dar a explicação, mas analisem aí e respondam. Questão 3. Você vai observar a segunda coluna com a letra no meio das palavras. Repare nas letras que aparecem depois do N e em seguida registre qual foi. Então, essas palavrinhas aqui que tem o N no meio da palavra. Que letrinhas que vêm depois delas? Olha, por exemplo, aqui, a onça. Que letra que veio depois? Vocês vão responder aqui, de todas as palavras, tá bom, crianças? Questão 4. Agora que já descobriu que usamos a letra M apenas antes das consoantes P e B, analise outras palavras abaixo e marque se está correta ou incorreta. Então, pente. A palavra pente está correta ou incorreta quanto ao uso do N aqui? Tá certo? Aqui é N mesmo ou aqui teria que ser M? Você vai escrever se está correta ou incorreta. Bondade, completo, pranto, bingo, tampa, rampa, cinto, sombra, vento, compra. Ok? Questão 5. Nessa questão, crianças, um pouquinho abaixo nós vamos usar o caderno, tá bom? Só para avisar vocês e vocês deixarem preparados. Pro já avisou que nesse formulário nós iríamos usar o caderno. Os 10 erros. Quem tem um animal de estimação em casa sabe a alegria que esses bichinhos proporcionam, não é mesmo? Portanto, saber cuidar do bem-estar e saúde deles da maneira mais adequada é muito importante. Por isso, Alice está escrevendo uma lista com os principais cuidados que precisa ter para cuidar bem de seu cachorro Farofa. Vamos ler o que ela já escreveu? Então, vocês vão ler aqui o que a Alice escreveu, tá bom? A Pro não vai ler com vocês agora, vocês vão ler. E aí, vamos fazer o que se pede. Como você é um ótimo observador, deve ter percebido que Alice cometeu, ao longo do texto, 10 erros de grafia. Leia novamente o texto e identifique as palavras que foram escritas incorretamente. Encontrou os 10 erros? Escreva em seu caderno uma lista com a grafia correta das palavras que encontrou no texto de Alice. Siga o modelo da professora abaixo. Então, vocês vão fazer o cabeçalho muito bem feito, colocar a data. Crianças, vamos fazer um combinado. Vocês não precisam mais colocar o seu nome no cabeçalho da Procarol, tá? De língua portuguesa. Você não precisa mais pôr o seu nome e nem o nome da sua professora. Afinal, o seu nome vai ser sempre o mesmo e a sua Pro é sempre a mesma. No caso, cada um colocaria aí o nome da sua Pro, seja a Pro Carol, seja a Pro Vanessa, ou seja a professora Baby. Então, não precisa, não vamos mais colocar, tá bom? Então, você vai fazer o cabeçalho, curtinho ali, rapidinho. Vai pular a linha, vai escrever língua portuguesa, pular a linha de novo e escrever a atividade dos 10 erros. E então, você vai pular a linha, colocar número 1 e escrever esse enunciado aqui que a professora fez. Escreva abaixo os 10 erros encontrados na lista de Alice e depois escreva a palavra corrigida. Siga o modelo. Então, você vai lá no texto da Alice e vai olhar lá uma palavrinha. Eu já achei uma primeira aqui, ó, que eu percebi que não está correta. Frequência. Por que que não está correta? Porque, olha o som nasal aqui, ó, quen.
Depois vem o C. Então, lembra que o M só vem antes do P e do B? Então, não é M aqui. Aqui seria N. Aí eu escrevi aqui, ó, frequência, e na frente eu escrevi a forma correta, frequência. Vocês vão ter que encontrar 10 erros. Eu já coloquei aqui o primeiro. Então, vocês têm que colocar mais 9, tá bom? Seguindo esse modelo, colocando da maneira que a Alice fez, e na frente você vai corrigir como que faz corretamente, tá ok? Depois que você terminou no caderno essa atividade, volta aqui para o formulário. Então, voltando para o formulário, escolhendo as palavras. Na maioria das vezes, os animais ficam felizes apenas por encontrar um espaço quentinho e protegido para dormir. Mas há alguns que constroem lindas casas, carregando galhos, pedaços de árvores e folhas. Vamos conhecer esses bichinhos e suas casas? Depois, escolha uma das palavras escritas entre parênteses para completar o texto. Letra A. Marque abaixo as palavras que você considera correta. Então, aqui está falando sobre o pássaro pavilhão. Esse pássaro adora fazer, olha, grandes com N ou com M, a palavra grandes. Você vai ler com calma, com atenção, e vai, nesses espacinhos que tem aqui, você vai pensar, gostam com N ou gostam com M? No final, pensa aí, acabamos de aprender. Quando o som nasal é no final, é M ou é N? Enfeites com N ou com M? Arranjos com N ou com M? E aí aqui, ó, você vai selecionar qual que é o correto. Quais são as palavras que estão corretas, tá bom? Letra B, a mesma coisa. Está falando aqui do João de Barro. Você vai ler o texto e assinalar quais palavras estão escritas corretamente quanto a M ou N em som nasal, tá bom? E ao mesmo tempo vocês vão estar treinando aí a leitura sobre essas aves. O pássaro pavilhão, o João de Barro, a vespas e sobre o pássaro tecelão. Todos vocês vão fazer a mesma coisa, no mesmo esquema que a Pro já explicou. E agora aqui você vai formular uma dica para que a turma do terceiro ano não erre mais ao escrever palavras com M ou N. É resposta pessoal, tá, crianças? Não se preocupem em certo ou errado. Vocês vão colocar a dica que vocês acham. Agora vamos à compreensão leitora. Você vai ler o texto e responder. Qual é a profissão da Tânia? Leiam aqui qual dessas alternativas é a profissão da Tânia. Questão número 2, você vai ler o texto, mais uma vez, esse texto, e vai responder. Esse texto fala sobre... Próxima, você vai ler o poema e responder as questões de 3 a 5. Então, vocês já conhecem esse poema que a gente usou ele no início do ano. Vocês já conhecem. As borboletas. Vai responder. Questão 3. Qual é a cor das borboletas alegres e francas? 4. Qual é a cor das borboletas bonitinhas? 5. Qual é a cor das borboletas que gostam muito de luz? Fácil, né? E o último texto vocês vão ler e responder a pergunta 6. Então, leia e responda. Quem está contando a história é? Lê com atenção, se precisar, leia mais de uma vez, tá ok? E aí você assinala as opções, clique em enviar e tá joinha, tá bom, crianças? A nossa aula 22 encerra por aqui. Até a próxima aula!